Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso. Bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre C# e orientação a objeto na série sobre Web API. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. E hoje nós vamos continuar o que nós estamos fazendo no último vídeo, que era a nossa Web API propriamente dita, né? Nós já tínhamos feito um métodozinho de GET, se não me engano, eu dei umas mexidas aqui, então tem muita coisa que pode estar um pouquinho diferente, mas eu vou repassando devagarzinho o que está acontecendo, ok? Vamos abrir direto o nosso projetinho de loja aqui. Ele vai ser aberto, um detalhe importante aqui que eu estou rodando como administrador, né? Eu abro o Visual Studio como administrador. O nosso projetinho estava retornando então uma lista de clientes no nosso método GET, que nada mais é que uma lista de JSON, né? No caso um objeto JSON que retorna uma lista, porque a gente tinha colocado no nosso web config que o controlador principal a nossa API retornaria em formato JSON, indentadinho, bonitinho, como a gente tinha feito na última aula. Isso aqui eu não mexi em nada. Eu fiz alguns testezinhos então na nossa web API aqui, na nossa controladora, aliás, né? E já coloquei os outros métodos aqui, mas eu vou apagar eles e fazer eles funcionar um por um, ok? A gente vai ver eles um por um. O nosso método GET, então, que é o nosso método principal, ele está retornando uma lista de clientes em formato JSON, ok? Essa lista em formato JSON se aplica para todo e qualquer método que a gente for usar na nossa Web API e todo e qualquer verbo HTTP que a gente for usar para chamar qualquer método da nossa Web API, incluindo o nosso método GET, que deve retornar aqui um cliente de acordo com a sua respectiva ID. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai ter que retornar um único cliente, então nós vamos fazer return um novo cliente, buscando do ID que eu acabei de passar aqui. Então esse método aqui, ó, ele recebe um ID como parâmetro da própria query string. Na própria URL lá vai ter o parâmetro lá que eu quero e ele vai retornar o ID do cliente conforme o número que eu passar lá. Eu vou fazer a publicação dessa aplicação num IIS local e eu vou ter que fazer um capítulo à parte para fazer essa parte da publicação aí do IIS e da configuração do IIS em si, porque é uma coisa relativamente complicada e varia muito de caso para caso. Então não tem assim uma receitinha de bolo para fazer. A gente vai ter que trabalhar meio que na raça mesmo, porque o IIS não é uma ciência exata, podem acreditar, a gente vai ter ele costuma dar várias falhas assim, não é lá 100% fidedigno, assim, como se espera que ele seja, mas isso está evoluindo aí, espero que seja corrigido. É bem possível que nas publicações aqui que eu for fazendo, ele vai apresentar até algumas falhas aqui que eu vou mostrando se acontecer ao longo do vídeo de hoje. Eu vou publicar direto então, publicando a nossa Web API, verificando aqui todo o output, tudo que está acontecendo durante esse processo de publicação. Se ele der falha, ele vai mostrar na hora que ele não publicou. Por enquanto ele está fazendo a compilação, né? Ele está compilando o nosso projetinho ASP.NET, que é a nossa própria Web API. Isso aqui, no caso, né? Ó, já deu um errinho, ó. Output. O que deu aqui? A publicação falhou. Ele não diz exatamente por quê. Mas ele diz que falhou. Tudo que eu tenho que fazer é simplesmente tentar de novo, que é bem possível que ele vá fazer certinho de novo. Vamos lá, vamos esperar a publicação, que é um pouquinho demorada. Agora publicou. Não fiz absolutamente nada, ele simplesmente falhou na publicação e pronto, foi isso que aconteceu. Vão se acostumando, porque IIS é meio chatinho nesse ponto, sim. Tá? Não tem como negar, ele é meio chato. Seja a versão 6.1, 7.5, 5.0, seja qual for a versão, ele sempre tem alguma manhãzinha, algum macetezinho que não encaixa bem assim com o funcionamento perfeito de qualquer coisa que seja. Mas enfim, publicou o nosso projetinho, publicado de forma local. E agora nós temos aqui o mesmo código que nós tínhamos antes, a nossa localhost loja web, loja/API/clientes, e ele retorna a mesma coisa que nós tínhamos. A diferença é que agora eu tenho uma outra rota. No caso, eu posso colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, o cliente 3 ali, ó, que é a Janaína. Se eu colocar 3 aqui, ó, ele deve me trazer a Janaína e aqueles dados que estão na Janaína, certo? É isso que acontece, ele vai me retornar somente um único objeto e não uma lista de objetos como no caso do método GET, que retorna tudo. Eu não estou passando nenhum parâmetro aqui, logo ele tem que me retornar a lista completa de todos os clientes que tem aqui. É possível eu colocar então um valor inexistente aqui? Sim, vamos colocar lá 20. Aí ele me traz um
null, um código zero com nome null, tudo null, um objeto nulificado. Será que esse é o comportamento que eu gostaria que a minha Web API tivesse? Será? Bom, vamos testar. Eu gostaria que, em vez de um null, ele retornar, em vez de um objeto com nada preenchido, parecido com um cliente, no caso um objeto cliente, eu quero que ele me retorne nada mesmo, absolutamente nada. Para isso, eu tenho que modificar um pouquinho a nossa Web API. Ao invés de uma lista de clientes aqui, ó, ou um único cliente, tá? Eu quero que ele me retorne um HTTP. Onde está? Onde está? HTTP. Action Result. Aqui. Eu quero que ele me retorne um resultado de ação, certo? Ele me retorne alguma coisa que não seja necessariamente um cliente, mas ele vai retornar alguma ação. Aí ele está me dizendo aqui, olha, você não pode retornar um objeto cliente, porque o Action Result aqui ele não pode ser um objeto cliente. Eu tenho que retornar realmente uma ação. O que são essas ações aqui? Eu vou simplesmente dizer retornar um OK de um novo cliente. No caso, o OK é um Action Result. Isso aqui, gente, ó, é uma negociação, no caso um objeto de resultados. Vocês estão vendo ali pelo namespace dele, System Web HTTP Results, ou seja, resultados. Aí ele está me dizendo ali que ele é um resultado negociável, de conteúdo negociável, que no caso retorna um cliente. Lembrem da nossa aplicaçãozinha, aliás, da nossa DLL lá, que tem o Backwork, que trabalha com objetos assim, virtuais, né, no caso, abstratos. Pois é, o OK aqui, ó, é a mesma coisa. Ele vai retornar um objeto OK. Ele vai me dizer, olha, OK, esse cliente existe, tudo beleza. Mas ainda não resolve o nosso problema. Eu vou publicar de novo a aplicação aqui. Eu preciso fazer isso para poder ver o resultado lá no browser, senão essa compilação não é automática. No momento que eu alterei alguma coisa, ele não coloca automaticamente lá no IIS, né? Então eu tenho que repostar isso aqui tudo. Esperando a postagem, tomara que... Ó, deu falha de novo. Publish de novo. Não fiz absolutamente nada, ele simplesmente falha. Isso acontece e é bem frequente, tá? Então se acostumem. Reparem que ele está publicando como release, ó. Agora ele publicou, normal, certinho, como deveria ser. E aí, será que desta vez ele vai me trazer um objeto Action Result? Que diferença vai fazer aqui quando eu retornar um objeto 20? Nenhuma. Ele vai me trazer um objeto null ainda, né? Por que ele está acontecendo isso? Porque isso aqui, gente, é o que está retornando lá da nossa classe Backwork. Lá da classe Backwork, lá que ele está me dizendo, olha, consultou um cliente 20 é para trazer nada. Então nós temos que alterar a nossa classe Backwork no momento que nós estamos buscando um determinado cliente. No caso, o get específico, né? Deixa eu ver aqui, qual é que era? Não, é aqui no cliente, aqui no cliente métodos, né, no métodos do cliente, onde eu tenho o meu construtor de classe, que é o que eu estou usando lá na nossa controladora. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é só o construtor da classe, no caso da classe cliente, então é o que eu tenho que alterar para poder trazer um objeto null, ok? Quando eu faço um objeto trazendo um código aqui, ó, o que ele está acontecendo? Ele vai receber um cliente vazio, mas quando esse get primary key aqui, ó, go to definition, ele vai retornar um determinado valor, um determinado tipo, né? Vai fazer a conexão com SQL, vai fazer tentar abrir e tudo mais, vai fazer o comando, adicionar valor e tentar ler este valor, certo? O problema é o seguinte, que ele está indo aqui e está trazendo um objeto null. Por quê? Por causa do nosso setSelf ali no método cliente. No nosso método setSelf, ele percorre todas as propriedades ali e retorna um null. Né? Aliás, vamos ver aqui, ele retorna não retorna um null, ele retorna um objeto preenchido com nada, né? Ou seja, se a entidade for diferente de null, ele vai percorrer tudo. No caso, a entidade é diferente de null porque ela está trazendo algum valor ali, né? Ela retorna lá da nossa classe Backwork, ela retorna como um objeto que não tem nada preenchido, mas o tipo está correto, né? No caso aqui, ó, o que está acontecendo? Vamos ver no nosso... Eu já estou no Backwork? Já estou no Backwork. Get by primary key aqui.
ele já retorna o tipo. Esse T aqui representa, no caso, o nosso cliente. Então, só aqui ele já retorna um cliente nulificado, totalmente null. Mas eu quero que ele retorne um null lá na nossa Web API. Então, eu quero que ele, caso tenha alguma coisa diferenciada, um cliente null, no caso no nosso retorno, eu quero que ele simplesmente transforme em null mesmo. Deixe esse código todo aqui correr e eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Aliás, essa verificação eu vou fazer... é para mostrar, né? Essa verificação eu vou fazer lá na nossa classe de clientes controles. Daria para fazer aqui, mas isso é para as aulas posteriores. Eu ia estragar já a surpresa, né? Eu vou aqui no nosso clientes controller e vou dizer assim, ó. Eu vou modificar um pouquinho, né? Eu vou dizer que vou criar uma variável local, cliente, ou return, né, no caso. Vamos botar bonitinho. Return igual a new cliente abrindo o ID, sem mistério, exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo, só que eu transformando numa variável, né? Então eu vou fazer a verificação aqui. Caso o return.código seja igual a 0, eu quero que você diga que o return é igual a null. Eu vou realmente anular esse objeto. E aqui eu vou fazer com que ele retorne o return mesmo, ou seja... ele vai lá e buscar o cliente com o ID que eu especifiquei, vai colocar nessa variável return e eu vou verificar, olha, o código é 0, então retorna null lá para a nossa aplicação. Então eu vou salvar e vou publicar de novo a nossa Web API, que está aqui. Publish. E publiquei. Pode dar aquela mesma falha de novo, hein? Vamos ficar olhando aqui, mas como eu disse, IIS não é uma ciência exata. Infelizmente o IIS não é lá muito confiável assim quanto a esse tipo de coisinha. Então é bom sempre verificar se a publicação de vocês ocorreu certinho. E como eu já disse, para configurar o IIS para poder rodar uma... já deu falha. Eu simplesmente vou rodar de novo. Sinceramente, eu não entendo por que isso acontece, mas acontece. Eu não fiz absolutamente nada de diferente. Eu simplesmente estou tentando publicar de novo aquele projeto lá no nosso IIS. E pode acontecer dele falhar de novo e eu tento de novo. Agora funcionou. Então, se alguém souber o porquê que isso acontece, por favor me avise, porque eu não sei por que isso acontece, ok? Vamos testar então o nosso resultado? Bora lá. O nosso clientes aqui ainda existe, né, retornando tudo, trazendo todos os clientes possíveis que estão na nossa tabela. Eu posso trazer um cliente que existe. E agora vamos ver o que acontece quando eu trago um cliente que não existe. Ele me traz um null, certo? Somente null. Por que ele está me trazendo null? Porque eu anulei esse objeto aqui. Não é o que eu quero. Ele não deve trazer um cliente preenchido, ele deve trazer um OK null. Mas eu não quero que ele dê um OK, eu quero que ele diga não encontrado ou coisa parecida, né? Então nós vamos mudar um pouquinho isso aqui. Nós vamos colocar esse if aqui, caso seja null, vamos fazer uma ação um pouquinho mais complexa, então nós vamos colocar os brackets aqui para separar. Caso não seja null, então ele simplesmente retorna um OK. Ok? Muito bem. Agora, então, eu transformei o nosso return em null e eu quero que ele retorne um not found, ou seja, um resultado não encontrado, certo? Aqui eu nem preciso passar nada, ou seja, eu nem preciso disso aqui, eu nem preciso colocar que o cliente é null, porque eu não vou passar ele de volta. Agora sim, nesse caso, eu vou publicar de novo a nossa Web API e vou explicando o que acontece por causa disso aqui. Not found é um resultado diferente de OK. Ou seja, isso aqui, quando a gente fazer uma chamada AJAX, ou seja, consumindo um HTTP client ou coisa parecida, o not found e o OK, eles podem ser trapeados, eles podem ser buscados assim de eventos... deu falha. Eles podem ser buscados de eventos diferentes, eles não são a mesma coisa. Então, quando a gente faz um AJAX dizendo em caso deu certo, é porque retornou esse OK. E caso deu algum erro, ele vai trazer um not found. Então, a gente trata na nossa aplicação de maneira diferenciada. Ok, funcionou a nossa publicação, vamos verificar. Trazendo o cliente de código 3, ele deve trazer um cliente preenchido certinho. E quando eu buscar um cliente de código 20, que é um cliente que não existe, ele deve me trazer um resultado diferenciado. No caso, absolutamente nada,
certo? Por que ele não trouxe nada aqui? Porque o resultado que ele trouxe é um resultado not found. Se eu pesquiso ele simplesmente com o browser não trata esse tipo de resultado, ele traz simplesmente tudo aquilo que o servidor me trouxe. Mas esse resultado de not found, ele pode muito bem ser buscado quando eu faço uma chamada AJAX ou quando eu uso um método para consumir essa Web API. Então nós trocamos aqui o nosso retorno do método get aqui. Ele não vai mais trazer necessariamente um objeto de cliente. Ele pode trazer um não encontrado ou um ok, encontrei e me traz e passa lá para o browser ou para quem quer que tenha chamado a nossa Web API a entidade correspondente ao valor que eu coloquei, que pode ser 5, 10, 20, se existir lá no nosso banco de dados, ele vai trazer esse valor certinho. No getAll eu posso fazer a mesma coisa? Com certeza eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou copiar daqui e vou simplesmente colar aqui, que ele não traz mais uma lista de clientes, ele traz um getAll. Então eu vou dizer, como aqui em todos os clientes, ou existe alguma coisa ou não existe nada, então eu vou simplesmente dizer ok, certo? Se ele não existir nenhum cliente cadastrado no nosso banco de dados, ele vai trazer simplesmente um array vazio. E nesse caso aqui, eu espero que ele traga um array vazio mesmo, que eu quero que lá no cliente ele perceba que esse array não exista. Estou publicando novamente a nossa aplicaçãozinha Web API, ela vai lá para o nosso IIS, eu vou testar ela de novo. Sempre quando eu publico eu faço o teste dela, né? Aliás, é assunto para umas aulas mais adiante sobre trabalhar com TDD, que é uma técnica chamada Test Driven Design. Ó, deu falha de novo. Publicar de novo. Sempre na segunda vez. Tem alguma coisa a ver com isso, eu vou dar uma verificada. O TDD, então, é Test Driven Design, ou seja, um design voltado a testes. A gente pode fazer o design da nossa aplicação inteirinha sempre fazendo testes de tudo aquilo que a gente faz na nossa aplicação, incluindo da nossa Web API, dos resultados de retorno da Web API ou das telas, seja o que for, pode ser aplicado o modelo de programação chamado TDD, ou Test Driven Design, que é um pouquinho mais trabalhoso, eu não vou negar. Ele é mais trabalhoso, sim, de se fazer. Mas qual a vantagem? Que muita coisa de erro que a gente pegaria posteriormente, a gente pega durante o TDD. Ou seja, a gente está fazendo alguma coisa que pode dar algum problema e a gente não está nem sabendo, né? Mas quando chegar na hora a gente vai falar sobre isso direitinho. Vamos verificar então a nossa Web API, chamando lá clientes. Deve trazer uma lista de clientes, certinho, não muda nada, né? Vamos chamar um cliente específico, sei lá, o 6. E vamos chamar um cliente que não existe para ver o que acontece. Ele me traz em branco. Então a nossa Web API está se comportando da maneira que a gente espera, ok? Isso é uma das coisas que a gente pode trabalhar no TDD, que a gente pode ver a nossa aplicação funcionando mesmo, certo? Já para as próximas aulas eu estou preparando um formzinho aqui para a gente testar a nossa Web API, ou seja, para nós consumirmos a nossa Web API. Esse form vai ficar aqui no Loja Manager. Eu tenho aqui um formzinho que eu não vou mostrar por enquanto, que ele ainda está meio feio, eu tenho que dar uma ajeitadinha nele, né? Mas a gente vai trabalhar com Web API com todos esses métodos aqui, ou seja, a gente do Loja Manager aqui, ó, a gente poderia até mesmo tirar a referência ao loja aqui, que ele não faria nada. Ou a gente pode até criar uma aplicação nova, uma solution nova, sem referência à nossa DLL. A referência é simplesmente a Web API. E nós vamos aprender como é que a gente faz isso. Consumir dados de uma Web API, de uma aplicação console, de uma aplicação desktop ou de uma aplicação web mesmo, tanto faz a aplicação que consome. Até de uma aplicação de mobile mesmo, elas consomem uma Web API em modo REST, como é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui, né? Que é uma API, Web API em modo REST, certo? Mais adiante também nós vamos ter verificação de contas, né? No caso de autorização e direitos de usuário, sobre quem pode ou quem não pode fazer o que na nossa Web API, mas vamos chegar lá, calma, vamos devagarzinho entender como é que funciona primeiro a Web API, para depois a gente começar a trabalhar com ela, ok? Então nós temos aqui, o que foi mudado para hoje? Nós mudamos que o nosso método get comum, ele não traz mais necessariamente um objeto, uma lista de objetos cliente, e sim um HTTP Action Result, que é um resultado esperado de uma aplicação que consome. Ou seja, se der algum erro aqui nessa Web API, né, nesse método aqui do getAll, ele me traz um erro. Até por isso é um bom motivo para a gente colocar um bloco try
catch aqui. Em qualquer erro que acontecer, ele vai cair dentro do bloco try catch. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai tentar buscar todos os clientes lá. Se der um erro, esse erro vai ser jogado de volta, no caso, para a aplicação que tenha chamado, seja uma aplicação desktop, seja uma aplicação mobile, seja uma aplicação web, seja qual for, ela vai receber, seja qual for a exception que nós estivemos mandando aqui. E aqui, gente, é que vai entrar a grande importância de termos exceptions personalizadas. A gente não pode mandar exceptions direta, genericamente. Até pode, mas não fica bacana. A gente tem que fazer com que essas nossas exceptions aqui, ó, elas sejam tratadas na nossa aplicação para quando passar para o cliente a gente sabe o que está acontecendo. E aí entra mais uma importância do TDD, ou seja, tentar pegar o máximo de erros possível antes desses erros acontecer. Porque a ideia do TDD é pegar os erros antes que eles aconteçam e fazer os tratamentos deles antes que eles aconteçam, para que quando chega lá no cliente a gente já tenha uma boa base do que pode e o que não pode dar errado. E é por isso que o TDD é importante. E é por isso que nós temos que passar exceptions já previsíveis. Nesse caso aqui, quando o nosso getAll aqui trouxer uma lista vazia, a gente deveria colocar uma exception lá de not found, ou seja, a gente deveria repassar um resultado de not found lá para o nosso cliente. Mas nós não vamos fazer isso nesta aula, nós vamos aos pouquinhos colocando exceptions personalizadas, né, que a gente até já chegou a ver isso aqui um pouquinho nas aulas anteriores, aí sobre a programação orientada a objeto, que é uma das primeiras listas de vídeos que eu tenho aqui no meu canal. E nós vamos vendo isso aqui aos pouquinhos, ok? Não se preocupem que vão acompanhando as aulas lá, que é bastante... Como é que eu posso explicar? Não é que é difícil, é diferente do modo tradicional de se trabalhar com uma conexão direta com banco de dados e tudo mais. Uma aplicação consumindo uma web API, ela não vai ter acesso direto ao banco de dados. Quem tem acesso ao banco de dados é a web API e não o meu Loja Manager, ou seja, qual for a aplicação que eu estiver usando. Pode ser uma aplicação mobile, pode ser uma aplicação desktop, ou ela pode ser até em Java, ela pode ser em outra linguagem, outra plataforma, pode ser em qualquer coisa, mas é algo que pode consumir uma web API, ou um web service, que seja, né? Mas ela não vai ter acesso direto ao banco de dados. Tudo que a aplicação vai fazer, nós temos que fornecer métodos na nossa web API para que essa aplicação possa realmente trabalhar com os nossos dados aqui. Então, se eu não tivesse um método GET para cliente, um GET de todos os clientes, um GET específico, eu teria que fornecer isso se eu quisesse que quem consumisse a minha web API tenha acesso a buscar esses clientes aqui. Ok? Então a web API ela dá um pouquinho de trabalho porque eu tenho que prever tudo o que pode e o que não pode ser feito por uma aplicação que consome, né? E para isso que nós vamos usar no caso, só um pouquinho. É por isso que nós vamos usar, no caso, as autorizações de cliente, né? As autorizações de usuário, né? A gente faz um login na aplicação Web API e nós dizemos, olha, este método, tais logins podem usar e tais logins não podem usar. Não é necessariamente por login, né? Mas vai precisar de uma determinada autorização para rodar um método. A gente vai ver isso aí, não se preocupem, vai complicar um pouquinho, mas é necessário que aconteça assim, ok? Eu acho que o que a gente tinha para hoje era isso, certo? Então eu tô pensando aqui mais adiante, depois da próxima aula que a gente vai fazer, vai acompanhar todos os outros métodos, que é o post, o put, o delete, todos esses métodos aqui. Vocês podem ver que eles já estão prontos aqui na minha aplicação. Quando a gente passar por todos eles, eu vou publicar essa web API aqui, vocês podem usar na máquina de vocês à vontade, ok? E eu vou também fazer um videozinho explicando como é que a gente configura o IIS para que ele rode a nossa web API, que a gente tenha uma rodagem bonitinha assim, sem ter uma porta necessariamente, né? Aliás, nada impede, claro, de se trabalhar com um IIS Express, que é o que ele gera quando a gente não está com ele publicado. Ele pode muito bem rodar normalmente, como eu posso fazer assim, eu chegar aqui na Web API e clicar com o botão direito e clicar em View em Browser, no caso, né? Ele vai abrir lá, só que com uma porta diferente, né? Numa outra porta, e ele vai
vai ser necessário especificar essa porta para qualquer aplicação que consuma a nossa Web API. E é por isso que eu estou usando ela publicada, porque aquela porta ele pode atrapalhar um pouquinho na URL e para um iniciante dificulta bastante. Então por isso que eu estou usando esse método assim já publicado num IIS local, já acessando o banco de dados local, para que possa se entender melhor o que a nossa API está falando, o que a nossa Web API está fazendo. Aqui, ó, esse localhost vai ser substituído por www.nomedaminhaempresa.com.br e o resto fica todo igual, /loja, /API, /clientes, /3. Ele vai trazer o cliente de código 3 desde que esteja logado corretamente. Ok, pessoal? Eu acho que o que eu tinha para hoje era isso. Então, fui!